Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Chegando-se a ele, os discípulos disseram-lhe: Por que razão lhes falas por meio de parábolas? Ele respondeu-lhes: Porque a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível, os seus ouvidos tornaram-se duros e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Ditosos, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. Palavra da salvação. Comentário Mateus 13, de 10 a 17. Santo Agostinho. Ou de outro modo, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, isto é, eles mesmos deram motivo para que Deus fechasse os seus olhos. E outro evangelista disse: tornou-lhes cegos os olhos. João 12:40. Mas a fim de que nunca voltassem a ver? Ou acaso para que não vejam de maneira que, desagradados por sua cegueira, condoídos, humilhados e comovidos, sejam movidos a confessar seus pecados e piedosamente buscar a Deus? Se Marcos diz, de sorte que não se converteram, e lhes sejam perdoados os pecados, Marcos 4:12, resulta que mereceram não entender por conta de seus pecados, mas que mesmo nisto se vê a misericórdia de Deus, porque deste modo podiam conhecer seus pecados, converter-se e merecer o perdão. João menciona essa passagem nesses termos. Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse também: tornou-lhes cegos os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não compreendam com o coração, não se convertam e eu não os sare. João 12, de 39 a 40. O que parece se opor à interpretação anterior e nos obriga a entender as palavras para que não vejam com os olhos. Não no sentido de que em algum momento verão com os olhos, mas no sentido de que jamais verão. João o disse muito claramente, para que não vejam com os olhos, e acrescenta: por isso não podiam crer. Vê-se nitidamente que não ficaram cegos a fim de que, comovidos e condoídos por não entenderem, se convertessem em algum momento pela penitência. O que não poderiam fazer antes de crer, pois crendo se converteriam. Pela conversão seriam curados, e curados poderiam compreender. Mas o evangelista nos manifesta que ficaram cegos para que não crescem, pois disse claramente: por isso não podiam crer. E se isto é assim, quem não se levanta a defender os judeus e diz em alta voz que eles não são culpáveis por não terem crido? Se eles não creram, é porque Deus fechou seus olhos. Mas, sendo impossível que Deus seja culpável, vemo-nos obrigados a confessar que mereceram, por certos pecados anteriores, ficar cegos de modo a serem incapazes de crer. Porque as palavras de João são estas:
Por isso não podiam crer, porque Isaías disse também: tornou-lhes cegos os olhos. Em vão, tentamos entender que ficaram cegos para que se convertessem, sendo que, sem crer, era impossível sua conversão, e não podiam crer porque estavam cegos. Ou talvez não seja um absurdo dizer que houve alguns judeus que podiam ser curados, mas que estavam em tão grande perigo por conta de sua soberba desmedida, que ser-lhes-ia mais útil não crer logo de início, para que não compreendesse o Senhor falando em parábolas, e, uma vez não compreendidas estas últimas, nele não crescem. E os que não crescem, por sua vez, juntamente com outros desesperados, crucificá-lo-iam, e assim, após sua ressurreição, converter-se-iam, quando já mais humilhados pela culpa da morte do Senhor, amá-lo-iam, isto é, aquele que reconheceriam com alegria ter-lhes perdoado um crime tão grande, uma vez que era tão grande a soberba deles, deveria ser abatida com uma tal humilhação. E se alguém pensa que essa explicação é imprópria, que reflita sobre aquelas palavras dos Atos dos Apóstolos, 2:37, completamente conformes ao que disse João. Por isso não podiam crer, porque tornou-lhes cegos os olhos para que não vejam com os olhos, com o que entendemos que ficaram cegos, a fim de que se convertessem, isto é, a fim de que, ocultadas para eles as sentenças do Senhor pela obscuridade das parábolas, depois de sua ressurreição, recuperassem os sentidos, mediante uma penitência mais saudável. Porque, cegados pela obscuridade do discurso do Senhor, não compreenderam suas palavras, e, não as compreendendo, não creram nele. Não crendo nele, crucificaram-no. Mas depois da ressurreição, assombrados pelos milagres que se faziam em seu nome, compungiram-se pela culpa de seu tão grande crime, e, prostrados, fizeram penitência. Depois de receber o perdão, eles se converteram à obediência com um amor muito ardente. No entanto, a cegueira de alguns não serviu para que se convertessem.